Eu sou Cristiane Rodrigues de Andrade, sou atriz, bacharel em Relações Internacionais e pesquisadora. Irei ministrar agora aqui a oficina Pesquisa, Cena e Dramaturgia Teatral do Luzia, Ciclo de Pesquisa, Formação e Arte. Eu irei mostrar um breve panorama de como foi meu processo de pesquisa, construção de cena e escrita do espetáculo Luzia entre o Mangue e o Mar. Mas antes eu preciso te contar uma coisa. Eu queria te falar que todo o conhecimento é válido. Sim, todos esses conhecimentos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, eles de alguma maneira irão contribuir nos trabalhos que você irá realizar, né? Seja via pesquisa, seja uma coisa mais informal ou no percurso da sua vida mesmo. Então, leve em consideração todo tipo de ideia ou intuição que você venha a ter, né? Não se preocupe com isso, porque essa luzinha que está aí, que está querendo acender, ela sim é válida para esse nosso trabalho. Por que eu estou falando isso para você agora? Porque antes de começarmos a nossa oficina, né, nós já começamos aliás, eu queria te pedir que você parasse esse vídeo, que desse uma pausa aqui, pensasse e anotasse o que eu gostaria de pesquisar aqui e agora. O que te desperta curiosidade a ponto de você tirar um tempinho do seu dia, para estudar, pesquisar. O que te gera esse impulso que faria você parar um pouquinho o seu tempo para se dedicar a isso? Então, pare o vídeo agora, pense e anote. Se precisar, vai naquela caixinha de memórias, aquela caixinha de ideias ou caderninho de anotações, que você tem textos, fotografias. Não tem problema não. O tempo que você precisar, pare, anote e depois nós continuamos. Não sei se você percebeu, mas você acabou de realizar a primeira etapa de uma pesquisa, a escolha de um tema. Eu sei que você não escolheu bem o tema da sua pesquisa, mas você começou a fuçar aí as ideias que você tem, o que você gostaria de fazer. No meu processo de Luzia, eu estava entrando no curso de Relações Internacionais e já tinha certeza que eu queria defender a importância do teatro dentro do cenário internacional. Mas com o tempo, estudando, lendo, eu descobri um lugar que continha todas as informações que eu precisava e, claro, percebi que o teatro era a ferramenta para falar disso tudo. Não desista! Sempre desista! Porque essa é a cultura do Brasil! Então, nesse exato momento, já que você tem todas essas anotações aí em mãos, eu quero que você olhe para elas, identifique qual vai ser o tema da sua pesquisa, qual tema você irá se aprofundar, dedicar a estudar sobre esse assunto. Vamos lá, é muito importante essa etapa. Pare, pause e identifique o tema. Bom, por que eu estou focando tanto no tema? Vou te contar um pouquinho da minha experiência. No início do meu curso, eu tive o privilégio de conhecer Dunas de Itaúnas e algumas comunidades tradicionais do norte do Espírito Santo. Lá eu percebi a importância da cultura local, das comunidades tradicionais, a forma como eles preservam a natureza e mantêm alguns saberes que são nossos, que nós perdemos aqui na cidade. Muitas pessoas são analfabetas, não têm acesso à educação, a saneamento básico, coisas que para nós assim são básicas para a nossa vida. E eles conseguem se manter vivos ali dentro da natureza e com a força de sua comunidade. Percebendo a interferência do internacional dentro daquele local, eu identifiquei os temas ali contidos que eu queria abordar. Então eu queria falar das comunidades tradicionais, da potência que elas possuem, né, apegadas à cultura local, às raízes, à tradição, à ancestralidade, a resistência, né, que parte pela cultura, que parte pela manutenção de modos de sobrevivência, como a pesca, a cata de caranguejo, dentre outros hábitos que nós perdemos aqui na cidade. De alguma forma, eles guardam esses saberes que nós já não conseguimos mais interpretar, né? Como a importância dos ventos, né? O que os ventos nos falam para ir para uma pesca, para entrar em alto mar, entre outros conhecimentos. Então, eu identifiquei, né? Eu quero falar das comunidades tradicionais, de como o internacional interfere naquele local
e da importância de quem guarda esses conhecimentos. Também estava estudando sobre a descolonização dos saberes. Então, seria importantíssimo falar dessas pessoas que existem, né, que não possuem legitimidade dentro da universidade, mas que guardam essas preciosidades nossas. E percebendo também, lendo muito, eu vi que na escrita eu não conseguiria falar disso tudo. Eu não conseguiria falar da Ribeirinha que está ali vivendo, né, e com seu modo diário, vivendo um outro tempo de vida. Eu não conseguiria falar dela só pela escrita. Foi quando, né, eu me apeguei ao teatro. O teatro me daria essa possibilidade de falar dessa senhora e de como eu a vi, né? Então eu também me coloco meu corpo em cena, falando quem é essa pessoa que está pesquisando, qual é o olhar dessa pessoa e o que ela quer falar. Bom, a gente agora entrou para uma outra parte da pesquisa. Definimos o tema, né, que vocês vão, né, tenho certeza que agora vocês já estão repensando o que vão fazer, então olhem, anotem de novo, se surgirem outras ideias, vejam que é fundamental para você começar a estudar sobre o assunto. E eu abordei aqui agora também a metodologia. O que é isso? Eu quero que você novamente pare esse vídeo e agora é fundamental que esse exercício seja feito. Por quê? Você vai olhar para o seu tema. Você vai anotar para mim onde você pode encontrar informações sobre o seu tema e vai ler. Se vai ser num filme, vai ser numa música, numa obra de arte, se vai ser em matérias de jornais, artigos científicos, se vai ser com alguma professora sua, um vizinho que tem esse conhecimento. Pare agora e anote onde encontrar as informações que você acha que pode falar mais sobre sua pesquisa. Bom, anotando todas as temáticas que te interessam, eu preciso que você escolha apenas uma. Por que é tão importante isso? Porque a partir dessa temática escolhida, nós vamos desdobrar em vários assuntos. Então, a gente precisa ter um foco. O que eu vou falar? O que eu quero falar? Qual que é a minha temática? Na minha pesquisa, a minha temática era falar sobre as comunidades tradicionais e de que maneira elas contribuem, né, para o campo das relações internacionais, né, contribuem para o nosso país com o conhecimento que elas guardam. Parece uma pergunta gigantesca, mas é comunidades tradicionais e a importância delas. Feito isso, eu preciso agora que você olhe para essas questões, tema e locais onde encontrar, e identifique a pergunta problema da sua pesquisa. Por quê? Porque você precisa encontrar as respostas que estão aí borbulhando na sua cabeça. São 1001 indagações. Então, feito esse estudo, eu preciso que você escolha uma pergunta. A minha pergunta de pesquisa, ela era a seguinte: de que maneira o internacional interferia nas comunidades locais, situadas no norte do Espírito Santo? Então, a minha pergunta, ela me abria possibilidades para encontrar respostas. Porque eu sabia que não haveria apenas uma resposta para falar desse problema. Haveria inúmeras respostas que apresentariam as complexidades existentes dentro das comunidades. Então, vamos lá para o exercício, que é difícil. Identifique a pergunta problema da sua pesquisa. A pergunta que vai te dar possibilidades para você desvendar esse assunto e encontrar as respostas. Bom, vamos para a próxima etapa. Toda pesquisa precisa ter ferramentas para falar desse assunto e para encontrar as informações que nós queremos. Já temos a pergunta, já temos a temática aí, mas como é que eu vou encontrar as respostas da minha temática? Bom, você pode fazer uma entrevista, você pode fazer um trabalho de campo, uma revisão bibliográfica. Você pode, por exemplo, ir para um museu e fazer um trabalho documental lá. Existem várias formas de fazer uma pesquisa. Então, agora, nesse momento, eu preciso que você identifique as ferramentas que você quer usar. Para você que está fazendo um curso, lembre-se, o nosso período de curso é muito pequeno. Então, escolha uma ferramenta para você testar e ver como é que funciona essa pesquisa. E para você que está vendo o vídeo, né, lembrando que é um panorama de como se fazer um trabalho científico.
ok? Bom, então mãos à obra. Antes de chegarmos na etapa final, que é a análise da pesquisa e conclusão, nós vamos passar agora para a coleta de dados. Eu vou te apresentar como eu fiz a minha coleta de dados as metodologias que eu utilizei. Bom, no meu processo, eu utilizei vários métodos. Um deles, que é o que me conecta com o teatro, foi o trabalho de mimesis corpórea. Eu conheci a mimesis através da Raquel Scott Risson, do Lume Teatro, e fazendo várias assessorias com ela, eu consegui ter mais propriedade para utilizar isso dentro de um trabalho científico. O que é a mimesis? Se trata da observação da pessoa, de um som, de um monumento, para a construção de personagens. Então, você se dedica àquela observação, não é uma mímica, é muito diferente disso. Você se dedica a observar algo ou alguém e, a partir disso, você constrói o seu personagem, ou sua cena, ou sua forma de falar sobre isso. A metodologia de mimesis corpórea foi utilizada dessa maneira. Eu realizei meu trabalho de campo, uma outra metodologia, na comunidade das Barreiras. Lá eu me envolvi afetivamente, coletei entrevistas, tirei fotos, participei de trabalhos juntos com eles e a partir disso eu fui coletando os dados que responderiam as minhas perguntas. A partir desse contato afetuoso, muito criticado pela ciência, eu comecei a colocar em cena, através da mimesis corpórea, o que eu tinha visto ali. Então, além de eu escrever, além de eu relatar na escrita tudo que eu percebi com base no meu curso de Relações Internacionais, eu comecei a colocar paralelamente, ou cruzando também, em cena tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu posso dizer com toda certeza que o trabalho de mimesis começou na construção da máscara de Luzia, que representa a Luzia primata. A figura de Luzia, ela me conectou com essa pesquisa, porque no início eu me questionei muito se eu poderia falar sobre a comunidade, sobre as pessoas queridas que eu conheci, se eu tinha propriedade ou legitimidade para falar disso. Que é algo também que envolve a ciência, que é a ética. Você não pode sair falando das pessoas ou se apropriando da vida das pessoas, de suas questões, porque você deseja. Existe uma ética que ela deve ser levada em consideração. Foi quando, buscando a minha ancestralidade, a questão do feminismo, eu me conectei com Luzia primata, daqui de Lagoa Santa. Estudando um local, eu descobri que o rio Cricaré, que é o rio onde a comunidade pesca, onde o lame fica próximo, o rio Cricaré era um lugar de entrada de imigrantes. E possivelmente, muitos dos nossos antepassados passaram por ali. Então foi nesse momento que eu achei um elo, enquanto mulher, enquanto pesquisadora, moradora de Belo Horizonte, para falar daquela localidade. Eu encontrei Luzia, que me conectava aquelas outras mulheres, a esse passado que eu não conheci, que é escondido, e a esses saberes que nos foi tirado, O saber interpretar a natureza. Então a Luzia me possibilitou isso. Você consegue perceber o quão individual ou coletivo, se você não estiver sozinho, vai ser a sua pesquisa? Porque aqui, por exemplo, nessa máscara que eu utilizo em cena, tem o meu olhar, o olhar da Cristiane, que observou, que fez leituras e imprimiu a sua pesquisa numa máscara de teatro. Tendo a máscara concluída, após que eu concluí essa máscara, eu realizei uma performance num simpósio da Unicamp, em que eu falei um pouquinho desse processo via cena. Então foi um momento, quando eu materializei, quando eu coloquei essa máscara no meu corpo e deixei o meu corpo reverberar a partir dela, experimentar,
eu fui identificando os personagens, né, as pessoas que eu conheci, também entendendo o que é essa Luzia Primata dentro do meu ser enquanto mulher, de ser humano, né? E fui buscando as respostas a partir do corpo da máscara. Bom, o trabalho de trazer a pesquisa para dentro da cena passava por algumas etapas. Eu coletava os dados, lia muito, fazia entrevistas e anotava, às vezes vinham algumas impressões e na sequência eu ia para a sala de trabalho e experimentava esses dados, essas informações colhidas com a máscara, sem a máscara, de que maneira aquela informação afetava o meu corpo enquanto pesquisadora, né? Um dado que vai alterar todo o caminho. Por exemplo, eu consegui uma entrevista com um empresário que ele dizia que a presença da comunidade atrapalhava a vida dele, porque ele não conseguia expandir os seus negócios. Então, para ele expandir os negócios, ele precisaria retirar a comunidade dali. Isso afetou completamente o meu trabalho, porque eu estava dentro da comunidade, me envolvi, conheci aquela realidade local e compreendi o que era aquele empresário dentro daquela situação, daquele contexto. Então eu tinha minha temática, que era falar da importância da manutenção das comunidades, de que maneira o internacional interferia, mas essa informação que chegou depois, que me mostrou uma das respostas da minha pergunta-problema, de que maneira o internacional afetava o local, né? Então tem essa questão do empresarial. Então, a partir dessa entrevista que eu consegui, eu criei uma cena evidenciando, provando que o internacional impactava de alguma maneira na vida das comunidades tradicionais. Então, independente do material que você utilizar para falar a sua pesquisa, se é o teatro, se é a poesia, se é a música ou artigo científico, enquanto pesquisador ou pesquisadora, você tem que estar aberta para essas informações que podem mudar todo o rumo da sua pesquisa. E assim se deu a construção de vários personagens que foram surgindo. Eu permiti que meu corpo falasse e foram vindo as pessoas que eu me conectei nessa pesquisa. Então, através desses experimentos que eu fui fazendo dentro da sala de ensaio, eu fui chegando nesses personagens. Mesmo fazendo esse trabalho solo, né, com a máscara, de estar me conectando com as pessoas que eu conhecia através do meu corpo e falando e colocando no corpo a análise desse estudo, colocando na cena a análise desse estudo, eu consegui concluir o meu curso de Relações Internacionais. Eu consegui provar através da cena e da escrita, né, apresentar todos os dados que eu coletei. Mas mesmo assim, para a construção de um espetáculo de teatro, eu precisei, né, contar com o apoio do meu diretor Marcelo do Vale, do Cícero Miranda, que fez o cenário, porque na construção de um espetáculo de teatro, envolve vários olhares para que ele se consolide. Então, o que eu estou compartilhando aqui agora, nesse momento, é a parte da minha pesquisa, que envolve várias camadas. Aqui é um breve panorama, para você entender que você é capaz de construir o seu próprio caminho de pesquisa. Bom, agora eu quero deixar algumas dicas muito importantes para o seu trabalho. Primeiramente, não duvide do seu conhecimento e da sua intuição. Né? A gente, ao longo da vida, vai agregando informações que, quando a gente depara com um trabalho, são elas que vão nos guiando. São as músicas que você escutou, as obras de arte que você teve contato, os filmes. Por isso que é importante a gente estar sempre se alimentando de informações que vão somar para a nossa vida. Outra coisa, esteja perto de pessoas que acreditam no seu trabalho. Porque são essas pessoas que vão te ajudar depois a dar continuidade a ele. Né? Uma professora que vai te indicar um pesquisador, ou então, né, eu dei o exemplo do vizinho, né? O vizinho que tem uma parente que vai guardar a informação que ele não tem. Então você está rodeado dessas pessoas, elas mesmas, né, claro que depende do seu desempenho, mas você pode apoiar em quem acredita no seu trabalho, na sua pesquisa. E por último, a pesquisa nunca acaba. Então sempre tem um caderno e um lápis dentro da sua bolsa ou perto de você. Nesse momento, eu concluí meu curso, realizei o espetáculo de teatro e estou ministrando a oficina para você.
E a partir daqui, eu tenho várias outras coisas que eu quero fazer que envolvem a continuidade desse trabalho. Então, vamos recapitular tudo que a gente falou? Começamos identificando o tema da pesquisa. Depois, onde irei encontrar as informações que eu preciso da minha pesquisa? Terceiro, a pergunta problema. Qual a pergunta que vai me apresentar as respostas do meu tema? Quarto, como irei pesquisar? Quais as ferramentas, a metodologia da minha pesquisa? Quinto, a pesquisa. Utilizar as ferramentas escolhidas e ir em busca da coleta de dados e, nesse caso aqui, colocá-las em cena ao mesmo tempo. Sexto, a análise dos dados. É o momento que você vai se deparar com todo o material colhido e escrever o que você pensa sobre aquele assunto. Nesse caso aqui, foi o momento que eu fechei a minha dramaturgia e concluí uma parte do espetáculo de teatro Luzia. E por último, a conclusão do trabalho, que nunca está concluída. Mas é o momento que você dá o arremate final para aquela etapa da pesquisa. Gente, eu quero agradecer a sua presença aqui e a oportunidade de trocar um pouco da minha pesquisa. Muito obrigada. Eu espero que dê tudo certo no seu trabalho, que você consiga encontrar as respostas da sua temática, da sua pergunta. Gente, qualquer coisa que vocês precisarem, me procurem no Instagram do Luzia, Entre o Mangue e o Mar, que a gente pode continuar essa conversa e, quem sabe, compartilhar conhecimento e trabalhos. Eu espero realmente que tudo dê certo para sua pesquisa. E é isso aí. Muito obrigada. A arte é vida.